Você já contratou uma mentoria achando que o mentor ia fazer as coisas para você? Ou então você já prestou uma consultoria e a pessoa achou que você ia implementar aquilo que foi definido no campo estratégico? Essas confusões custam caro porque vocês não sabem diferenciar o que é uma mentoria, o que é uma consultoria e o que é a implementação. Isso vale para loja virtual, para e-commerce? Com certeza, mas vale para qualquer tipo de serviço. Então fica aqui comigo nesse vídeo para você entender quando é hora de contratar cada um desses serviços, ou então se você oferece esse tipo de trabalho, você vai conseguir valorizar muito mais o valor que você recebe pela prestação desse serviço. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou sócio aqui da VegPet, que é um e-commerce e uma distribuidora de produto saudável e ecológico para pet. Passei por toda uma jornada dos testes que a gente fala que é o MVP, lancei uma marca de ração própria chamada Bicho Green, fiz captação de investimento para isso, e aqui no canal do e-commerce eu compartilho o que eu vivo no meu dia a dia para você aplicar no seu negócio. Direto ao ponto, o que é a mentoria? É você conversar com alguém mais experiente, que já tenha trilhado o caminho que você deseja trilhar, e a pessoa ela vai te ajudar com as dúvidas que você tem de qual direção é melhor de você seguir. A pessoa ela não entra em questões relacionadas ao seu negócio, aspectos financeiros, aspectos de produto, de gestão. É muito mais uma direção para qual caminho seguir. Uma orientação do tipo, pô, Vitor, eu quero montar uma loja virtual, mas eu não sei se eu começo com uma loja própria ou se eu vou para o marketplace. E aí sim eu consigo conversar com essa pessoa. Diferente de um trabalho do tipo, pô, Vitor, eu quero lançar uma linha nova de produto. Eu fiz aqui uma planilha de precificação e eu tô achando que a minha margem não está sendo adequada para essa estratégia. Isso não é uma mentoria. É muito mais uma parte da gente dar um direcionamento do que um levantamento de requisitos do negócio da pessoa. Outro exemplo, o que seria uma mentoria? Fala, pô, eu já vendo aqui na internet e estou pensando em montar uma marca própria. Será que faz sentido para o meu negócio? E aí a gente não vai detalhar a parte financeira, a gente vai olhar muito mais pela estratégia. O que significa ter uma marca própria? Pô, você tem a grana para fazer o marketing que precisa, você já tem os canais abertos para você diminuir o seu custo de aquisição na hora que você fizer esse lançamento? Quais os prós e os contras? Você consegue criar essa sua marca e não ficar dependendo só de um único fornecedor? Porque isso pode te deixar numa relação desfavorável. Então você vê como o mentor, ele olha de cima porque ele já viveu aquilo que você deseja viver. Já na consultoria, o consultor não necessariamente passou por aquilo que você deseja passar. Ele pode ter experiência e vivência de múltiplas empresas em que ele prestou determinado tipo de serviço. Então, uma consultoria nesse lance da marca própria pode ser, de fato, falando, você vai precisar de uma embalagem. Vamos levantar quanto custa essa embalagem? Quanto que é a produção? Quanto que é o seu fluxo de pagamento? Quanto de capital de giro que você precisa? Como que você vai fazer para criar a sua precificação? Aqui, a gente já está falando de levantamento de requisito com base no negócio da pessoa. Então, isso se enquadra muito mais como uma consultoria. Lembra do caso do marketplace, loja própria? O que é uma consultoria? Vamos olhar esses canais. Quanto que o marketplace te cobra? 17%? Quanto que a loja própria te cobra? Quanto que você vai ter que colocar de marketing digital para atrair esse cliente? Quanto que isso representa em percentual? Será que o percentual que você está pagando de frete e de aquisição de cliente no marketplace, ele é maior mesmo do que você vai trabalhar o frete e a parte de aquisição do marketing digital na sua loja própria? Isso é um serviço de consultoria. Você mergulhou, você sabe quanto a pessoa paga, quais são os percentuais da transportadora que ele tem, o percentual do gateway de pagamento dele, quanto que ele paga no custo da mercadoria vendida, quanto que ele paga de tráfego pago, qual que é o custo de aquisição do Meta, o custo de aquisição do Google. Você consegue levantar muito mais informação num trabalho consultivo. E aí sai com um to-do, uma lição de casa para a pessoa executar o passo a passo. E aí a gente entra na terceira modalidade, que é a tal da implementação.
Aí é de fato colocar a mão na massa, criar as campanhas, criar as planilhas, você fazer as configurações, você fazer os manuais de operação padrão, aí você está atuando no dia a dia. Você pode fazer mentoria, consultoria e implementação? Pode. Mas, via de regra, quanto mais acima você está posicionado, e eu chamo a mentoria como algo mais estratégico, mais sênior você precisa ser. Quanto mais próximo da operação, que seria a implementação, talvez você não tenha que ter tanta vivência, mas você precisa entregar aquilo que está sendo proposto. E os riscos, por exemplo, de quem contrata esse tipo de serviço e não tem essa definição clara na cabeça? Para quem contrata é óbvio, é o risco da expectativa. E a venda pode ter sido feita errada também. Então a pessoa está contratando uma mentoria, achando que o mentor vai fazer as coisas por ela, e aí vai frustrar, não vai gerar valor, e aí fica uma relação esquisita, é ruim para todo mundo. E se você está fazendo esse serviço, aconteceu comigo, né? Tive um cenário em que eu fiz mentoria, consultoria e implementação por não estar tão clara essa distinção. Você acaba perdendo o custo de oportunidade, porque você poderia estar muito melhor posicionado numa questão mais estratégica, de visão, e quando você vê, você está fazendo um texto para a pessoa, aí isso você não precisaria dessa parte mais sênior para fazer, uma pessoa mais júnior pode entregar. Então sempre tem essa parte do posicionamento e da referência ali do seu valor percebido pelo seu cliente. E como que você cobra esse tipo de trabalho? Pô, mentoria eu cobro por hora. Inclusive, se você quiser marcar uma reunião individual, vai ter aqui embaixo o link para você conhecer todos os formatos. E tá meio misturado o que é mentoria e consultoria. Mas aí na nossa call a gente vai deixar bem alinhado. Se você contratar por hora, é algo que eu sugiro que seja uma orientação. Uma conversa, uma orientação, para que a pessoa saia com uma visão definida. Agora, se a pessoa precisa que você entre no negócio dela, levante informações, peça que ela vá buscar algumas informações, precisa ser uma consultoria. E aí minha sugestão, faça um projeto fechado para que você possa definir muito bem o escopo e aí sim agregar valor para o seu cliente e conseguir ter uma remuneração mais adequada. E para mostrar para vocês na prática, agora que você sabe a diferença, como que eu ofereço esse tipo de serviço? Eu faço um documento no Notion com um vídeo explicando, coloco os valores, como que a pessoa faz o agendamento, para quais são indicados cada um desses encontros de 1 hora, um de 3 horas, um de 12 horas. Aí aqui tem esse formato de consultoria, mas vocês vão entender como que você pode estruturar. Então, se você tem interesse de fazer esse tipo de trabalho comigo, o link está aqui embaixo. Se você tem interesse em prestar esse tipo de serviço, usa a referência para você ver como que você pode estruturar isso de uma maneira profissional. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa uma curtida, compartilha, faz inscrição, isso ajuda o YouTube a ver que o conteúdo é relevante e leva a gente na direção da minha missão, que é construir essa comunidade de pessoas que tenham negócios digitais, enxutos, lucrativos, e essa clareza de como que funcionam as coisas levam a gente nessa direção. Te vejo no próximo vídeo.